Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Contar de hoje. E hoje nós estamos com a Fabiane Dallalana Palma Fritzin. Não sei se falei certo. Tá certinho. Ela é formada em Administração com Gestão em Sistemas de Informação, é a proprietária da empresa Encantos Aromas e Magrão Informática. A área de atuação dela é aromas, presentes e tecnologia. Então vou falar um pouquinho da Fábio. A Fábio é mãe, esposa, empresária. Aos 16 anos ela já iniciou a jornada dela na CLT e na vida fora da casa dos pais. Em 2011 já iniciou o trabalho no Magrão Informática, né, Fábio? Isso. Foi um momento assim de tudo ou nada na empresa, né? Daí aconteceram várias coisas, eles conseguiram reerguer a empresa e ela ficou efetiva de 2011 a 2020. No final de 2018 ela começou a pensar num novo negócio, investir em outra coisa. E ela queria algo que fosse para chamar de meu, né? Dela mesmo. E em 2019 ela criou a Aromas Encantos, que entrou na vida dela dentro da Magrão Informática. Ela começou com os encantos, mexendo lá. E em 2020, em meio à pandemia, muito corajosa, hein, Fábio? Admiro demais. Inaugurou a loja dela, que esse ano completa 3 anos de espaço. Fábio, seja muito bem-vindo, tá? Pode contar. Você sabe que meu carinho e minha admiração por você é enorme. A gente sempre conversa, troca figurinha. Isso é demais, eu adoro. E fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Começa aí a contar como é que foi esse desafio, tudo isso, menina. Olá, Rafa, muito obrigada pelo convite, tá? Oi a todos vocês que estão assistindo. Então vamos lá. Eu e a Rafa já trocamos muitas figurinhas nesse tempo aí, né, Rafa, como mãe, empreendedora e tudo mais. Verdade. Então assim, eu sou natural aqui de Realeza, eu tenho 37 anos, 2 filhos, casada. E a minha vida começou muito cedo no empreender, mesmo antes de tudo assim, eu na CLT ainda, na faculdade, eu sempre vendia alguma coisa. Era pulseirinha, era bijuteria, era isso, era aquilo para poder a renda aumentar, né? Então, muito cedo saí de casa, fui morar com meus avós, depois fui morar sozinha, casei muito cedo, com 20 anos. E fiquei aí até 2011 trabalhando em 2 empresas na área financeira. Era caixa dessas empresas. Então, assim, isso me trouxe, Rafa, uma bagagem gigantesca. Imagina. Tá? Então, assim, trabalhei em 2 empresas muito estruturadas. Então, me fez uma bagagem muito grande. Quando eu decidi sair e ir trabalhar na Magrão Informática, eu já fui com uma bagagem de organização, de planejamento, para levar, né, para essa empresa que estava precisando dessa organização. Foi fácil? Não foi fácil. O processo foi lento, né? Foram anos até conseguir. Quem conhece a história da Magrão Informática em Realeza, né, ela tem 20 anos, então assim, foram muitos anos até ela se tornar conhecida, né, até ela crescer, e demandou de muito trabalho mesmo. Mas deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo na Magrão Informática. E daí, quando as coisas alinharam, começou uma pulguinha de outra coisa. Comecei a falar pro Dilney. Dilney, eu acho que eu quero fazer alguma coisa pra mim. Porque assim, eu fui pra área tecnológica, área da informática, por ele, né? Pela família, por tudo mais. Não que era algo assim que eu tinha imaginado pra minha vida e tudo mais. Foi algo assim, que surgiu a oportunidade, vocês começaram a trabalhar juntos enquanto família e construir esse sonho junto, mas depois que estabilizou, você começou a sentir, Exatamente. Cara, eu gosto disso, mas não é isso ainda, né? Eu tenho... Sim, eu digo pra isso que eu acho que eu comecei a não me sentir mais pertencente. Eu sou uma pessoa que sou muito movida a desafios e a mudanças. Então, enquanto a Magrão era um grande desafio para mim, eu estava lá de corpo e alma trabalhando muitas e muitas vezes segunda a segunda. A gente trabalhava diretão, assim, uma época era só nós dois e 2 funcionários, então a gente teve que, né, fazer muitas coisas.
E quando você abre, eu acho que assim, as coisas para o universo, as coisas acontecem. Eu queria um novo negócio, eu queria algo para mim, mas eu não sabia o que era isso. Eu não sabia o que eu era. achava que desde o início você sabia o que era. Não, eu não sabia. Mas começou o sentimento de preciso de alguma coisa a mais, mas você não sabia exatamente o que você queria. Eu não tinha nem ideia do que era que eu queria. Que legal. Eu achei que você sempre soubesse. Não. Por isso que eu disse, os aromas surgiu na minha vida, não que eu busquei eles. Tem uma marca de teclados e tudo mais que tinha, não sei se tem ainda, um difusor. E eu comprando lá os teclados, os mouses para magrão, eu vi aquele difusor. Eu falei, eu vou comprar esse difusor para usar, isso antes de tudo, né? Para mim usar aqui na loja. E eu coloquei lá, comprei uma essência, né, numa empresa da cidade, coloquei lá e os clientes começaram a chegar na loja. Onde é que você comprou esse difusor? Eu falei, vou comprar uns para ter aqui para vender. Mas isso ainda sem pretensão nenhuma. Só que o que aconteceu? Em Santa Isabel tinha a Poá Aromas, né? Que é quem fabrica mesmo os produtos da Poá que eu tenho na Encantos hoje, né? Que é a Karina. Então eu devo muito a ela, assim, esse começo, porque ela me deu a primeira oportunidade. Então eu fui lá, dezembro de 2018, eu fui lá na Poá entregar um pote da Tupperware que eu tinha vendido para uma funcionária dela. Por isso que eu digo, não tinha nada a ver. Eu vendia já Tupperware in natura, porque isso eu já vendia. Eu fui lá e a Karina falou assim, eu vi que você tem um difusorzinho lá na tua loja, no Magrão. Você não quer vender os produtos da Poá? Falei, eu quero. Foi assim, uma coisa instantânea, entende? Falei, eu quero. Daí no final de ano, eu falei, janeiro a gente conversa. E conversamos, e ela veio ali na Magrão, me ajudou a arrumar a primeira prateleira com os aromas da Poá. Então, assim, realmente surgiu, sabe? Foi algo que aconteceu. Quando eu comecei a vender aqueles aromas, aí eu me apaixonei, eu queria colocar mais e mais e mais, e quem lembra de quando estava dentro da Magrão, eu fui invadindo aquele espaço, e chegou um momento que, pera lá, não cabe mais aquilo que eu quero colocar, né, enfim. E aí eu comecei a planejar, então, abrir o meu espaço físico. Comecei a planejar custos, toda aquela questão, né. Nesse meio tempo, Rafa, nós fizemos o Empretec. Sim, eu lembro, o Empretec. Tu fez junto, né? Tu fez? Sim. Sim, tá. Foi. Então, assim, eu fiz o Empretec. Vocês, não dá pra falar tudo, né? Porque tem uns que aí no meio. Mas eu lembro que você tava num outro grupo com o pessoal, a gente tava em grupos diferentes, mas a gente fez na mesma época. Então, eu fui fazer o Empretec com a decisão assim, eu saio do Empretec e abro Encantos, ou eu saio do Empretec e vou me preparar melhor para o momento. E eu saí para me preparar melhor para o momento. Muito importante, né, Fábio? Se preparar. Porque a primeira fala do professor lá na Empretec foi assim, que nem só de sonhos a gente vive. Ter um sonho é muito lindo, mas você tem que ter um embasamento, você tem que ter um planejamento, uma organização, senão o sonho acaba sendo algo que vai te frustrar. Então, naquele momento, eu só tinha um sonho. Entendeu? Eu não tinha faturamento para mudar para o meu espaço, eu teria que pagar aluguel e tudo mais, porque eu tava com os custos da Magrão, né? Então eu muito consciente. Eu aguardei acho que mais um ano, mais ou menos. E não sei, gente, eu acho que assim, quando é para acontecer, não tem. Daí veio a pandemia e mesmo assim me deu um estalo que era a hora. As pessoas, eu lembro que diziam assim, nossa, que corajosa, elas queriam me chamar de louca, né? Elas queriam me chamar de louca. Faz parte quando a gente empreende. Saía corajosa, assim, na pandemia, mas a cara, ela é louca. Tipo, a pessoa tá fechando as lojas, como que ela vai abrir uma loja? Mas assim, Rafa, do momento que eu decidi abrir, eu não tive dúvidas que ia dar certo. Juro pra você, porque eu já tava com embasamento, entende? Toda a experiência, 10 anos lá do CLT, mais quase 10 anos na Magrão. Então eu tinha todo esse, eu tava entendendo o que era todos os custos, o que eu tinha que fazer, quanto eu tinha que vender e tudo mais. Então eu vi que era possível. Era possível. Mas é interessante, né, Fábio? Porque você só percebeu que era possível porque você se preparou, você estudou, levantou os custos, você fez toda essa parte de preparação. Eu, quando eu fui empreender, foi no... Vamos lá!
Aí Então, o susto vem depois, aí o susto vem depois, porque o que foi desafiador? Eu comecei a empreender, veio a pandemia. E eu não tinha maturidade para lidar com toda a situação. Então, com certeza, eu estava sofrendo, você estava abrindo empresa. Olha a diferença de um planejamento, de uma organização, de uma preparação para abrir a tua empresa. E é bem aquilo que você falou. Para o sonho não se tornar pesadelo, você tem que se preparar, você tem que se organizar. Isso é essencial. E algo que eu não pensei no momento, mas que foi muito positivo, foi que a pandemia trouxe as pessoas para dentro de casa. Sim. E o meu produto, ele era para deixar os ambientes mais harmoniosos. Perfeito. Então, teve a busca pelos produtos, mas isso, vou ser sincera, que não foi algo que eu imaginei, não foi intencional, eu não pensei assim. Até porque na pandemia, a parte de construção, reforma, o que acontecia? As pessoas estavam muito mais em casa, então elas acabaram melhorando o ambiente que elas iam ficar. Automaticamente eles iam querer deixar a casa mais cheirosa, mais bonita, mais organizada. Sim. E isso ajudou, né? Uma coisa que eu esqueci no meio ali, Rafa, também, que é bem importante, a minha saída na Magrão não foi da noite pro dia também. Você teve que preparar a equipe e o pessoal para você sair. Exatamente, porque assim, eu fiquei, desde que eu entrei na Magrão em 2011, eu e o Dionei, a gente teve muito definido, assim, ó, então você vai parte comercial, você a parte financeira, enfim. E deu super certo. Muitas pessoas perguntam, como que é trabalhar com o marido, com o esposo, o marido? Pra mim, foi maravilhoso. Tá? Tanto que eu sinto falta muitas vezes. Porque pra nós era muito bom, porque tinha um limite do que era o cargo de cada um. E uma coisa que eu vejo também, Fábio, talvez você me corrija se eu estiver errada, mas além de vocês terem esse limite, vocês têm uma comunicação muito franca, né? Então a comunicação entre vocês realmente funciona. Então você era responsável pelo financeiro. Então eu e o Dionei vem até aqui é você que assume e cada um no seu local. Lógico, não quer dizer que um não pode dar opinião, dar palpite, trocar ideias sobre os outros setores, mas a importância dessa comunicação ser franca e ser assertiva, né? Porque são duas pessoas pelo mesmo objetivo, né? Total pelo mesmo objetivo, e tanto que assim, era o nosso sustento. Quando eu fui trabalhar com o Dionei, então eu deixei o meu salário fixo, digamos assim, nós tínhamos um filho de 11 meses. Nossa, foi outra loucura, tipo, uma loucura. Eu deixei o meu certinho lá, né, com um bebê, mas eu sou movida a isso mesmo, sabe? É o meu perfil. Tipo, é o teu perfil, é o meu perfil. Desafio, enfrentar desafios. É enfrentar desafios e isso me move, assim, sabe? E essa questão. Então, quando eu resolvi, realmente, o que eu precisei fazer? Começar a delegar as minhas funções. Quando eu fui, mudar. E a gente deu uns 2 anos, ó, porque de 2018, de eu começar a pensar, a 2020, que eu realmente efetivei, foi um período de delegar tudo. Né? Porque eu fiquei praticamente 10 anos, que era eu que fazia X coisas, que eu tive que passar pro Edilnei. Nem a maioria dessas coisas não é o ponto forte dele. E nem ele gosta de fazer. Mas ele precisou entender como funcionava para poder acompanhar o processo com os colaboradores. Exatamente, né? Fazer, isso alguém tinha que fazer. Claro. Então, assim, eu sempre digo, ele também é um grande responsável por me deixar voar, me deixar sonhar, porque ele precisa dizer, não, você vai ficar aqui porque, né, nós somos uma equipe boa aqui, vamos manter aqui. Só que não tem, eu acho que o casal é disso também, né, é ver a felicidade do outro, as conquistas do outro, os sonhos dos outros. Eu vivi praticamente 10 anos o sonho que não era meu, digamos assim, mas que foi o que construiu, né, a nossa história e nossa vida, enfim. Precisei de todo esse embasamento para poder. Tudo que eu errei lá, eu já não errei para frente, né? Você usou todo o teu conhecimento lá, você falou só o que foi de aprendizado. Deleguei para as funcionárias também, né? Cada um foi herdando um pouquinho do que eu fazia. E no fim deu super certo. Hoje eu vou lá, meio-dia na semana. Né? Só para fazer uns ajustezinhos assim e tudo certo. Então tu vai lá, faz tipo uma consultoria, dá uma geral, ajusta alguma coisinha lá no Magrão e fica na Encantos. Eu brinco que eu vou lá bater o ponto para receber meu prolabore, né? Essa é ótima, né? Tá certo?
Mas assim, dou aquelas passadinhas, e claro, né, com o Dilnei a gente conversa mais sobre os assuntos, pede opinião, alguma coisa, mas muito menos, assim. Isso fez também com que ele crescesse muito mais. Porque quando você não tem alguém para fazer alguma coisa que você não tem habilidade, você tem que aprender, você cresce muito mais, né? Com certeza. Então, assim, isso fez também com que ele evoluísse, crescesse, né? Às vezes meio sem querer. Sim. Mas foi, né? Tipo, tá dando tudo certo. E eu vejo por mim, quando eu precisei assumir algumas funções que eu não estava preparada, e é bem esse o processo, é você buscar informação, você se forçar, você correr, você vai atrás, você dá um salto, você cresce, porque enquanto você tem alguém que faz por você, é natural, né? Você vai... É mais prático. É mais prático, é natural, você vai ficar ali na tua ali fazendo. Mas quando você não tem mais essa pessoa que você precisa se forçar a fazer, eu falei, a gente aprende tanto, a gente cresce tanto, né? E eu imagino pra você também como é que foi, né, Fábio? Porque, querendo ou não, por mais que você tinha conhecimento, você tinha uma base, você já passou da CLT para tua empresa, a primeira empresa, né? E depois arriscar novamente, né? Dar a cara a tapa, se arriscar. Porque, tipo, você fez o planejamento, você sabia que tinha tudo para dar certo, você sentia isso. Mas mesmo assim é um risco, né? Porque, e se eu tiver errada? E o que os outros vão falar? E quando a gente começa a pensar no que os outros vão falar, a gente começa a se diminuir, né? A gente começa a ficar insegura, ter dificuldade. Você sentiu muita insegurança, Fábio, para fazer essa transição? Ou você sentia que ia dar certo e pronto, acabou, quando vem insegurança? Bem sincera, assim, nessa transição para Encantos eu não senti muita insegurança. Eu acho que eu senti mais insegurança quando eu saí lá da CLT e fui trabalhar com o Dilnei, era muito novo para mim, né? Era muito novo, e eu acho que por uma questão financeira, que era, né, escassa e com criança pequena, dessa vez eu tinha para onde voltar. É isso, eu acho que é isso, sabe? Verdade. Eu não sei, eu não pensava muito sobre, mas hoje, vamos supor, hoje acontece que eu tenho que fechar Encantos, eu não fico desamparada, né? Sim. Eu tenho um trabalho numa empresa que é minha também. Sim. Então, assim, lá no começo, quando eu fui pra Magrão, eu falava pro Dilnei, ó, se não der certo aqui, se nós não conseguirmos alavancar a empresa, eu vou procurar emprego novamente. Mas é diferente você sair procurar um emprego do que você voltar para uma empresa que é tua. Então, assim, o que eu senti, Rafa, que não foi exatamente talvez como eu imaginava quando eu fui para Encantos, é que no começo, eu acho que uns 4 meses, eu fiquei muito lá dentro, sabe? Final de semana, de noite, porque eu precisava entender o processo desta loja, como ia ser. Porque no papel é uma coisa, eu saí de uma sessão que faturava X, fui para lá com 2 funcionárias, e agora, como que eu vou fazer isso girar? Qual que é o estoque? Quantas vezes eu tenho que fazer pedido? Isso tem que ser na prática, isso eu não tinha como saber antes, só vendendo para saber. Que produtos que eu comprei que não girou, isso é sempre, mas naquele começo, os 3, 4 primeiros meses, apesar do sucesso, eu pensava assim, o que eu fui fazer? Pelo trabalho. Sim. Porque todo início é desafiador, né? Foi pelo trabalho, sabe? Nesse sentido. Porque aí o Samuel era pequeno ainda, né? Ele era uma criança que dependia muito de mim, assim, muito apegada. E realmente eu fiquei uns 3, 4 meses, eu brinco, só não dormia lá. Eu fiquei muito lá. Eu trabalhava muito no final de semana, eu ficava até 7 horas da noite. Sim. Organizando, fechando caixa, arrumando. Enfim. Depois isso foi alinhando. E daí, né? Agora vai fazer 3 anos já. Muitas pessoas falam, eu vou na loja e nunca te vejo. Realmente, eu pouco estou lá no atendimento. Sim, eu também. Né? Então, no atendimento. Isso não quer dizer que a gente não está trabalhando, né? Isso não quer dizer. Mas eu acho que isso, quando a gente entende que a gente não precisa estar no balcão, mas sim na gestão, pensando, criando estratégias, tipo, depois de um tempo é meio que natural você se afastar, né? É natural. Porque eu lembro, gente, no início da loja eu atendia que eu tava chorando aqui no colo. Gente, era muito agoniante, foi bem desafiador também. Hoje, eu consigo ter autonomia, porque cada menina tem a sua função bem desenhada, tá tudo bem estruturado, os processos estão alinhados. Então, o pessoal fala a mesma coisa, eu vou lá na loja e você nunca tá.
mas é que normalmente eu estou lá atrás fazendo, alinhando estratégia, pensando no que fazer, no que comprar, como fazer. Gente, quem não empreendeu ainda, essa parte é melindrosa. Porque assim, se vocês veem uma equipe engajada, uma loja com produtos, com novidade, campanha sendo lançada, é porque alguém está por trás disso, pensando e fazendo. O teu caso, acho que de pedidos é muito parecido com o meu, é muito minucioso, Sim. é muitos, que nem na loja, muitos aromas, cada marca. Então assim, olha, Via Aroma, por exemplo, que é o que mais tem, eu vou imprimir o relatório de estoque para mim fazer o pedido, são 12 folhas sulfite de uma marca. Nossa. Linhazinha por linhazinha, aí você tem que ir lá tudo, qual aroma que falta, demora. Você fica às vezes 3 horas para fazer um pedido. Até mais, pra nós, de volta às aulas, meu Deus, nós vamos uma semana. Porque daí você olha a mochila, daí você tem que olhar o estojo, aí você tem que pensar no que vendeu, o que não vendeu, o que deu certo, o que você vai querer que arriscar, que é coisa diferente pra trazer uma coisa nova. Não, justamente, é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. E lá na loja eu vejo que ainda é algo que eu quero melhorar mais ainda, que, por exemplo, vamos fazer o pedido, eu não consigo sentar e fazer o pedido, tipo, eu ficava o dia inteiro sentada em função de fazer o pedido, porque surgem pequenas demandas durante o dia, que às vezes, vai dar um suporte no atendimento, vai fazer uma entrega, ou alguma coisinha assim que precisa desfalcar a equipe, aí a gente já vai parar. Eu fiz mudanças em relação a isso, Rafa, então, porque assim, na Encantos, quem conhece, eu não tenho escritório dentro da Encantos, isso é bem difícil pra mim. É igual nós lá. Tem uma cozinha, um depósito, um banheiro e a loja. Então, assim, até brinquei com as minhas essa semana, eu tava saindo e falei, tchau, tô indo, porque não tem lugar pra mim aqui nessa loja. Então, o que acontece? Eu tenho um escritório dentro da Magrão e eu arrumei um mini escritório dentro de um quarto em casa. Então, o que acontece? Pedidos eu não faço mais da Encantos. Porque sim, eu estou lá, mesmo que tenha uma mesinha no depósito, eu escuto uma voz conhecida lá na frente, quem é minha cliente sabe, eu vou lá. Então eu fico conversando lá na frente, aí não faço. Então assim, não deu mais, eu tive que ficar mais longe mesmo, ali do operacional, para poder... Fisicamente. Mas sabe que eu faço a mesma coisa? Teve um dia dessa semana que eu não fiz nada. Que daí chegou uma pessoa para falar comigo, para ver uma questão, daí já fui lá atender, daí chegou outro conhecido, eu fui conversando, porque isso é importante também fazer esse social, né, Fábio? E daí daí chegou outra pessoa para falar comigo, quando eu vi, passou a tarde inteira, eu não fiz nada. Lá na loja, quem faz os pedidos é a Thalia, né? Aí ela faz um apanhado, daí a gente dá uma corrida de olho junto, né? E depois ela finaliza. Porque o que aconteceu? Eu tive um período que o Otávio ficou muito doente, eu não podia ir pra loja. E, lógico, foi alguns anos atrás. E eu não conseguia, daí parou tudo. Eu falei, cara, eu preciso arrumar isso, não pode depender só de mim, sabe? E daí foi que a gente começou. Então, hoje, fisicamente, eu não preciso estar na loja, porque está tudo estruturado. Ela roda sem mim. Se eu precisar, que eu tiver uma urgência, eu precisar ficar um mês longe da loja, mais até eu consigo ficar. Até no período que eu estava na prefeitura, né? Eu tive que estruturar. Mas estando lá, eu sei que as coisas são diferentes, porque a gente tem uma visão diferente, né? Então eu acredito que a gente tem um olho um pouquinho mais apurado, a gente vê alguns detalhes, mas também é uma harmonia, né? Porque os colaboradores percebem muita coisa porque eles estão atendendo. Eles vão dizer pra você, eu vi que isso aqui saiu mais, eu vi que isso aqui foi melhor, isso aqui não foi. Porque tem muita coisa que você olha o relatório, mas muitas vezes você não consegue, tipo aquele, nossa, eu amei isso. Você é o cliente, ouviu, né? Você não vai ouvir, é o cliente que vai te trazer. Então é legal essa troca. Mas eu fico lá na loja, no meu caso é o estoque / escritório, né? Que é tudo junto. Nossa, é junto assim também. Rafa, sim, eu acho que é de suma importância a gente poder estar em alguns momentos sim na loja. Sim. Se eu pudesse ficar ali, eu ficaria com o maior prazer. Sim. Sabe? Sim. Porque, sim, a gente acaba que com o tempo de experiência, né? Porque assim, minhas funcionárias têm na casa dos 20 anos, né? Eu tenho 37, então querendo ou não, eu já vivi um pouquinho a mais de atendimento do que elas. Sim. Então a gente tem um feeling maior se nós ficarmos somente no operacional, as coisas não vão evoluir.
se você tivesse ficado só no operacional, você nunca iria ter conseguido tirar o teu sonho do papel e abrir Exatamente, porque demanda tempo pensante, né? Exatamente. Tempo fora disso. Então, assim, é importante e tudo mais, mas se você quer evoluir, eu vejo que eu converso com muitas pessoas que têm problema em delegar. Sim. Os pedidos eu faço, não é porque eu não confio em ninguém e não quero delegar, é porque eu ainda tenho esse tempo hábil para fazer isso, sabe? Pra mim tá super de boa isso. E como ele é assim, é toda semana muitos pedidos, eu tenho que sempre analisar o financeiro, né? Analisar se o pedido vai ser à vista, se vai ser no prazo. Então é algo que pra mim eu acho mais fácil eu resolver. Agora, do restante, as meninas que trabalham comigo sabem aonde eu trabalhei, enfim, não tenho problema nenhum em delegar. Quanto mais eu passar informação e as pessoas trabalharem, pra mim isso é sucesso, entende? É felicidade. Sabe que uma coisa que eu ouvia muito é que não, que você tem que estar na empresa, que você precisa, porque senão as coisas não acontecem. E daí eu ficava pensando, cara, tem gente que tem 3, 4 empresas, cara, como é que dá conta, como é que faz? Como? E daí eu comecei a pensar, não, mas se eles fazem, eu vou descobrir como fazer, sabe? Foi essa meu questionamento. Cara, se eles conseguem fazer, por que eu não vou conseguir? Eu tenho que descobrir como eles fazem? Sempre foi esse meu questionamento, eu tenho que descobrir como eles fazem. E foi indo nesse questionamento. E daí quando eu recebi a proposta para ir para a prefeitura, eu fiquei 1 ano afastada da loja. Então eu fiquei 1 ano que eu passava o final do dia, alinhava o que precisava e ia para casa com as crianças. Então, por exemplo, tem gente que me pergunta, você não vai abrir a loja hoje? Me encontram na rua, né? Fala, você não vai abrir a loja hoje? Eu falo, não, as meninas abrem, as meninas fecham, né? Então, elas mantêm funcionando. E a minha equipe tem uma maturidade muito boa, apesar de serem novas como as suas, né? Mas o que é isso? Eu vejo que os processos estão muito bem definidos, né? Então, cada uma tem a sua função, sabe o que tem que fazer, como fazer, e isso ajuda demais. Porque se você organiza a tua equipe, organiza os teus processos, você consegue ter essa autonomia. Eu sei que se tivesse um imprevisto, você também. Uma semana você pode ficar em casa, você pode sair se precisar, porque também a gente precisa descansar, né? Porque é um desafio ser empresária, né? Demanda muita coisa, mas eu acho que isso é importante, é você estruturar. Amanhã, depois eu vou querer abrir mais uma filial. Aí tem que estar tudo organizado para poder abrir. Vou empreender no digital. Então, tudo, para você se permitir crescer, precisa estar muito bem estruturada a equipe, né? Precisa ter a liberdade de tempo. Exatamente. Isso é uma coisa que eu tenho hoje, eu posso dizer que eu tenho. Até o Johnny brinca lá em casa, ele fala assim, eu queria ser que nem você e tal, para ter essa liberdade de tempo. Porque as pessoas também pensam assim, não está lá no espaço físico, não está trabalhando. É muito cultural. Sim, isso é algo que, vou ser sincero com você, que ainda às vezes me incomoda um pouquinho, sabe? Me incomoda. Mesmo eu sabendo que não é verdade, que eu estou trabalhando, me incomoda um pouquinho esses pensamentos. Por quê? É cultural que tem que se trabalhar em horário comercial. Sim, é verdade. Ninguém vê quando eu trabalho à noite. É que nem eu, por exemplo. Às vezes eu chego, tipo, 15... Eu tive um imprevisto no horário do almoço aqui com as crianças. Eu chego na loja atrasada 15 minutos. Eu fico me sentindo mal, mas daí, tipo, eu fico pensando, poxa, eu fecho a loja quando... agora eu tô fechando a loja porque a gente teve uma reestruturação, né? Eu fecho a loja, eu fico depois do horário, mas isso ninguém vê, né? Só que é algo interno nosso, né? Eu acho que não devemos muitas satisfações também. Mas, como assim? Cidade pequena, é cultural, a gente fica com aquela coisinha. E não adianta. Eu sei que o dia que eu tô na loja, alguém me vem e fala, trabalhando hoje? E eu, trabalhando hoje, né? Ou enfim. Mas é muito cultural. E a gente tem que aprender E eu digo assim, é bem interessante. Quando eu estava só na Magrão, eu dizia que eu não tinha tempo. Aí eu vou e abro outra empresa. Só que com isso, com essa reestruturação, eu hoje, com a liberdade de tempo, eu sinto que eu tenho mais tempo hoje com as 2 empresas do que quando eu tinha uma. Pra mim, sim, porque quando eu estava na Magrão, horário comercial. Estava lá, ficava lá, horário comercial, bonitinho,
Não se permitia sair? Não, era cravadinho. Nossa. Só que daí, quando eu fui pra Encantos e comecei a reestruturar, são 3 anos, mas assim, mudou muita coisa na minha vida nesse tempo. Essa questão do pensamento mesmo e essa... né, enfim, mas ficou muito melhor. Hoje sim, tenho a... Né? Não quero trabalhar de manhã e quero trabalhar à noite? Ok, entende? Então, o que eu faço não demanda de estar no horário comercial. Não tudo, claro, mas muitas coisas, né? E daí, não estando contente, iniciei agora um novo projeto, né? Sim, eu vi! Um novo projeto. Muito legal. Na verdade, faz 1 ano que eu tô estudando. Esse eu tô levando realmente, assim, bem devagar, né? Aqui já entra muitas questões que eu acho que as pessoas, assim, não querer pagar no preço, né, Rafa, sendo bem sincera, para ter um equilíbrio aí de vida, família, tempo, porque esse novo projeto ele demanda muito tempo, né, que eu, né, já postei algumas coisas aí para vocês, que é a identidade olfativa, marketing olfativo, que é você ter uma fragrância exclusiva para a sua marca. Aí vem muitas coisas por trás, né, disso, né, o marketing sensorial, enfim, mas é você trabalhar aí uma fragrância exclusiva para a sua marca, você ser lembrado por essa marca, para todo mundo pensar assim, por exemplo, aquelas sandalinhas Melicinha de plástico que tem o cheirinho, então, isso é uma identidade olfativa da marca Melicinha, por exemplo, né? Cheirinho do Babalu, enfim, tem várias coisas que tem as lojas famosas, as grifes, todas têm, né? Então, assim, aqui na cidade nós já temos empresas que já estão utilizando da identidade olfativa, que eu já criei. Já está usando a máquina profissional, que ela, né, que é a máquina que vai disparando no ambiente também o aroma. Que top. É muito bom. Para nós empresários, assim, é maravilhoso porque não precisa de uma ação manual de ninguém dentro da empresa. Quem faz a manutenção dela e a reposição dela sou eu. É um serviço que eu presto, entende? Entendi. Eu achava que você só criava o perfume. Não. Mas você cria e você faz a manutenção. Faça a manutenção, Nossa, caso seja do desejo da pessoa, né? Mas assim, 4 lojas aqui da cidade, empresa a gente já tem, eu já coloquei, porque assim, o ambiente vai ficando sempre, né, vai disparando, a maquininha vai disparando, porque não é algo assim, ó, difusor de varetas funciona? Funciona, mas depende do ambiente, você tem que ficar todo dia virando a varetinha, olhando se tem que repor, e a máquina não, a máquina é um contrato, né, anual, digamos assim, deixa ela lá, eu vou lá todos os meses, repor, organizar, arrumar e ela vai estar funcionando. Fora isso, é para usar de outras formas, né? Home spray, água perfumada, né? Então, eu achei muito legal, porque quando você pensa em marketing e se diferenciar no mercado, você tem que pensar em vários fatores para você criar a sua identidade. Não é apenas um item ou uma coisa que você tem que fazer, são várias ações que se complementam. E essa questão da identidade olfativa eu achei o máximo. Você vai criar, né? Você cria um perfume exclusivo para aquela empresa, com as características de tudo, né? Da análise que é feita. Eu achei isso muito legal. E além disso, depois você tem aí o cheirinho exclusivo, que você pode estar usando depois. Aí agora da máquina eu achei muito interessante. Sim, a máquina é sensacional, assim, mas criando a fragrância você utiliza ela de várias formas depois, como você quiser, né? Muitas pessoas gostam depois para poder fazer os brindes, né? E tudo mais. Mas eu achei muito legal. E daí você pode criar, ver que você também cria os sachêzinhos personalizados, várias coisas. O sachê, home spray, água perfumada, só que é algo realmente então que demanda tempo, e esse eu ainda estou trabalhando vagarosamente nele, por falta de estrutura também. Toda essa parte eu faço em casa. Tive que adaptar em casa, onde guardar as essências e tudo mais, porque a Encantos não tem espaço, a Encantos está limitada. Já tá precisando ampliar. Tá limitada. Mas, então assim, são projetos, né? E é um estudo constante, então tá essas vertentes aí de... Nossa, eu acho muito legal. E a forma como você vem trabalhando, vem estruturando, vem diversificando, né? Mesmo dando certo desde o início da Encantos, você sempre buscou se aperfeiçoar, diversificar, mudar as questões, criar itens novos, buscar novas marcas.
E é um processo constante, né? A gente nunca pode parar enquanto empreendedor. Eu vejo que muitas empresas não fazem mais as lives, né? Mas para nós ainda tem dado resultado as lives, né? Os grupos VIP no WhatsApp. A gente vai trabalhando um pouco de tudo, os consórcios também. Consórcios, vai trabalhando um pouquinho de cada forma. Desde que eu criei a Encantos, o nosso lema era trazer bem-estar para as mulheres através dos nossos produtos, dos nossos presentes, né? Então, assim, o aroma, os chás, os cosméticos, a parte esotérica para quem gosta. Então, assim, isso é muito, eu coloco muito para as meninas, né? Fazer com que as pessoas que entrem lá saiam melhores, né? E usando muito aqui, ó, o marketing sensorial, que entra o olfativo. Sim. Né? Que o sensorial, o que é então? Aqui é bem interessante, até fiz vídeo, mas não postei ainda sobre o marketing sensorial, porque entra isso, Rafa, porque assim, então é o olfativo, é a pessoa entrar na sua empresa e ter um cheiro agradável, né? Tem isso, não é só ter um cheiro bom, né? Mas que combine com o ambiente. Com o perfil do ambiente, né? Você vai receber assim uma empresa que recebe homens, você vai usar lá uma fragrância doce, floral, não combina, então assim, ver o que realmente combina com tudo isso, né? Isso eu posso ajudar vocês aí com essa consultoria. A parte dos nossos 5 sentidos, a visão, então que esteja tudo organizado, limpinho, bonito, né? A parte do tato, então também o que as pessoas puderem tocar, né? Que gostam fácil acesso, porque o brasileiro, né? A gente quer pegar com a mão, olhar com a mão, né? Olhar com a mão, perfeito. Deixa eu ver uma audição. A audição é muito importante também, porque assim, ó, é você ter um som ambiente que combine com o seu nicho de mercado também, né? Então, assim, eu falo lá na loja, pensou lá, vocês entrarem na Encantos e tá tocando um funk, um sertanejão. Não é que eu não gosto, eu amo sertanejo, funk não, mas não vai combinar. Sim. Não tem a ver com o ambiente, né? Eu acho que eu esqueci um aqui, mas assim, enfim, é você ter harmônico as coisas. Aí o paladar o que é? Você servir uma aguinha, um cafezinho e tudo mais. Então o que eu falo para as meninas é isso lá na Encantos, né? Tentem ativar os 5 sentidos quando as pessoas entrem aqui, né? Tem a mensagenzinha que elas gostam de tirar lá fora da bicicletinha. O chá, a água saborizada, né? O som sempre vai ser um som tranquilo, né? As fragrâncias lá, tá difícil pra mim identificar uma que combine, porque tem aquela mistura dentro da loja, porque né? já tem o cheiro da loja. Dos perfumes, né? Aquela mistura, né? E tudo mais. Então a ideia nossa é assim, eu falo porque mulheres, atendemos homens também, mas né, o nosso nicho é o produto que as mulheres vão mais em busca, né? Então a gente veio com essa questão mesmo de trazer bem-estar para as mulheres. E é legal porque, tipo assim, ele é bem diversificado, mas ao mesmo tempo tudo combina, né? Tudo orna, porque assim, tudo tem a ver com fragrâncias. Tem incenso, tem decoração, tudo tem a ver com aromas, fragrâncias, mesmo os chás. Os chás têm aroma, tem cheiro, né? Então, assim, os chás eu acho sensacional trabalhar isso. Sim, toda a linha dos cosméticos, né? É um toque, é tudo cheirinho também. Sim, tudo faz o sentido. E o marketing olfativo veio também dentro de tudo isso, né? Dessa necessidade. Porque muitas empresas compram aromas na loja para aromatizar os seus ambientes. Mas aí o que acontece? Tem fragrâncias que tem 10 lojas usando na cidade. Tá errado? Não está errado. Depende do seu posicionamento, do que você deseja. Se você quer ser exclusivo, se você quer, né? Qual o perfil, qual o público que você quer atender. Aí você teria que ter a sua fragrância exclusiva, né? Daí, toda vez que a pessoa sentir aquele cheiro, ela vai lembrar de você. Assim, quando ela sente X, ela lembra de eles, empresas usando a mesma. E muitas vezes não combina com o que a pessoa tem, porque ela gosta do cheiro. Eu uso assim, eu uso como exemplo, usei uns vídeos também lá que eu não sei se consegui postar ainda. Essa parte, Rafa, do marketing é onde eu peco muito, tá? Uma das minhas dificuldades é a questão do marketing mesmo, né, fazer os vídeos, programar, organizar. Eu acabo não parando muito para fazer isso.
mas eu sei que eu gravei sobre isso também. Imagine uma academia que vai aromatizar com lavanda. Porque tu tem que pensar assim, ó, a academia você precisa de uma fragrância que dê energia, né? Vitalidade, a lavanda é pra tu ficar tranquilo. Mas aí vai o dono da academia, mas eu amo o cheiro de lavanda, eu quero colocar lavanda aqui. Mas não orna com o negócio. Não. Entende? Então assim, ó, existe um nicho muito grande aí de erros nessa pegada, entende? Porque parece muito simples. Ah, eu gosto do cheirinho, vou colocar aqui só pra deixar esse cheirinho gostosinho e tal. Só que você tá trazendo algo que não, o cliente entra e não é aquela sensação que ele deveria sentir pra ficar lá. Olha que interessante. Nunca pensou nisso, né? Nunca pensou nisso, né? Não. Porque realmente no dia a dia a gente acaba não pensando muito nisso. Eu gosto, vou colocar. Mas não traz as automático, sensações. né? Eu gosto desse, vou colocar esse. Eu adoro baunilha, vou colocar cheirinho de baunilha. Só que não traz as sensações que você precisa que o teu público que eu tenho que tenha. ativar no meu cliente, Exatamente. no meu público. Nossa, que legal, Fábio. Sim, muito legal. Isso, eu uso sempre uma frase no marketing olfativo assim, não é somente um cheirinho bom, né? Tem que ter estratégia por trás, sabe? Para ele poder funcionar da forma que precisa, digamos assim. E isso dá para usar em todos os negócios, adaptando, né? Todos os negócios, inclusive os digitais, quem vende online, porque daí você envia a sua caixinha com o seu cheirinho. Ele não precisa ser somente nos espaços físicos, sim, né? Sim. Pode ser para quem vende online também, para mandar cheirosinho, mandar uma amostrinha do seu cheirinho. Aí entra toda essa parte do marketing sensorial mesmo, é você ativar em todas as questões. E é interessante que isso vai agregando valor no teu negócio, né, Fábio? Exatamente. Gente, tô perdendo a voz aqui. Mas isso vai agregando valor no teu negócio, então acaba que ele vai fortalecendo a sua marca, você vai, nesses pequenos detalhes, as pessoas vão lembrar de você, né? Sim. Então, ela vai à casa do outro amigo, vai sentir o cheirinho, você comprou alguma coisa da empresa tal, porque isso vai ficar gravado. Sim. E a gente pode utilizar isso no nosso próprio negócio, né? De usar várias estratégias, como as cores também, né? Sim. Que vai entrar na linha do marketing, de fortalecimento da sua marca. Através de vários estímulos que você vai fazer toda vez que a pessoa ouvir tal música. Eu uso muito isso nos stories. Sim. Toda vez que tal pessoa ouvir tal música, vai lembrar da minha loja ou vai lembrar do que eu posto. Então, criar esse relacionamento, esse fortalecimento da marca é extremamente importante em todos os negócios. Você está começando, não consegue ainda criar uma imagem olfativa, então escolhe um cheirinho, mas pesquisa antes do que aquilo significa. E usa sempre a mesma daí. Eu falo isso muito para as empresas. Você não quer usar uma fragrância exclusiva, não tem problema. Mas assim, vamos achar uma que você se identifique e use sempre a mesma. Essa é outra questão. As pessoas compram doses todo mês uma diferente. Eu quero testar várias. Na nossa casa, tudo bem. Agora, como um posicionamento de marca, não é legal. Você deveria, então, gostei dessa aqui. Eu falo assim, uma fragrância comercial, que é de prateleira mesmo, não tem problema. Sim. Pode usar a máquina também, a gente consegue adaptar. Não tem problema nenhum, sabe? Se a pessoa quer. Eu não quero investir numa identidade olfativa agora, mas quero o meu ambiente, né, já ornando assim. Só que então escolhe uma que você gosta e usa sempre a mesma. Isso eu falo muito também. E outra coisa que eu tenho falado bastante para as empresas é assim, eu tenho empresa que é muito grande, que você tem que demandar, né? Não consegue ainda também, aromatiza a entrada da loja. Primeira impressão. A pessoa chegou, ela sente o cheiro. Exato. Pode ser que ela no fundo não tenha nada, mas a hora que ela chegar, ela vai sentir aquele cheirinho e vai lembrar da empresa. Isso é uma coisa que eu falo muito também, né? Vai usar nem que seja de tomadinha ali perto da porta, alguma coisa nesse sentido, mas que a pessoa entrou na porta, ela já cheirinho bom. E tem muitas pessoas que vão verbalizar, entende? Sim. Muitas só vão assim perceber que tá legal, mas não sabem o porquê. Sabe? Fica assim, nossa, tá gostoso aqui, mas não tá entendendo o porquê que tá legal. E outras vão falar mesmo que tá bom. Gente, isso vai fazendo a diferença. É um pouquinho, né? Um pouquinho de cada coisa. É a construção, né? Da tua marca, construção. do teu negócio, né? Que nem a gente falou. Todo dia você vai fazendo algo diferente. Fala que é que nem montar um quebra-cabeça, né?
todo dia você monta uma pecinha. Hoje eu defini o meu cheirinho, por exemplo. Amanhã eu vou definir uma cor, ou já defini uma cor primeiro, depois o cheirinho. Sim. Então você vai pegando, juntando essas peças, esses detalhes para você ir fortalecendo a tua marca, para você ir se desenvolvendo, para você ir ganhando o mercado, né? Porque tudo é uma construção, né? Sim. Ganhando confiança, mas tem que usar todos os detalhes, né? Que nem você falou, os 5 sentidos. 5 né? sentidos eu acho sensacional, assim, porque muitas pessoas acham que isso é supérfluo. É a última coisa que vão pensar na vida. E não é. É algo porque é humano, né? Sim. É a pessoa. Quem não gosta de entrar num ambiente cheiroso? Com certeza. Bem organizado, bonito. Somzinho gostoso. Gente, isso é sensacional, né? Tipo, Sim. não tem, é muito bom. Você pode até achar que não faz diferença, porque é sutil, tem que ser sutil isso, também pode ser algo, né, gritante. Agora, se você colocar 2 ambientes para você entrar iguais, mas faltando esses detalhes, dá muita diferença. Dá muita diferença. Então, assim, isso é tudo para ir pensando aí o que cada um pode estar fazendo no seu negócio que vai agregando isso, né? E é interessante, como eu falei, é um passinho por vez, né? É aquela constância, né? Então, ajustei isso agora, depois vou ajustar outro, vou melhorando. E sempre buscando esse crescimento, esse desenvolvimento. Eu falo que, primeiro organizei os processos, ou primeiro organizei financeiro, depois eu vou para o processo, depois eu vou... A empresa o tempo todo você vai ficar fazendo esse giro, né? Então, mexi no financeiro aqui, tá legal hoje. Amanhã já achei que talvez eu possa melhorar mais ainda. Daí vou mudar, vou agregar, vou buscar cursos, capacitação e é constante, né, Fábio? Isso, Rafa, isso que você falou agora, algo que tanto eu quanto o Junei a gente percebe que parou muito no tempo, lá em 2011 até 2015, foi a questão do buscar conhecimento. Né? A gente terminou a faculdade e acabou dando uma parada assim, e isso foi um grande erro, sabe? Depois que a gente voltou ativamente aí a cursos, estudar e tudo mais, aí vai vindo os insights, as ideias, e não existe terminar, nunca vai acabar, não para, é constante, é constante, né? Hoje é uma forma, na pandemia, muitas coisas você precisa reinventar, amanhã não sei. Sim, e eu falo que o mundo muda constantemente, não tem como nós empresários parar no tempo, né? Talvez o teu negócio não exija tanto, mas sempre você vai buscar uma tendência, vai buscar alguma coisinha, uma dica, uma forma melhor de fazer algo, de você otimizar teu tempo. Então sempre tem que estar movimentando, tem que estar melhorando. Se quer continuar no mercado, se quer crescer, você sempre tem que estar nessa busca constante de cada vez se tornar melhor, cada vez crescer um pouquinho mais. Que nem eu falei, hoje eu tenho às vezes um sistema. Amanhã, talvez, porque eu quero, ele não vai ser o melhor. Eu vou ter que mudar de sistema, vou ter que mudar. Então, isso é normal, esse processo constante de busca, né? De melhoria, aperfeiçoamento. Se a gente observar as empresas com maior durabilidade, é porque elas estão sempre mudando, inovando. E percebe-se muito, eu vejo aqui na cidade, a mudança estética mesmo das empresas. Isso também é muito importante. Eu vejo aqui, eu que sou de Realeza, né, nasci aqui e observo as empresas que toda a vida, eu sempre me vem uma na cabeça, mas não vou citar nomes, que a vida toda foi melhorando, sabe? Tipo, a aparência, arrumando. Eu chamo muito, mas tá lindo. E ela arrumava mais um pouquinho. Faz 40, 50 anos que é a líder. Entende? Então, assim, eu acho que isso faz também muita diferença, né? Olhar para isso, olhar para como tá o ambiente, né? Não desmotivar nesse sentido. Porque as pessoas gostam de entrar em lugares bons, né? Estejam confortáveis, né? Nesses sentidos todos aí. Mas é desafiador, né, Rafa? Empreender... É maravilhoso, mas é desafiador. Aquele ciclo, né? N situações a se analisar, né? Mas sim, é bem gratificante. Mas uma coisa também que é muito importante, né, Fábio, é a questão do agir, né? A gente estava comentando outro dia. Porque a gente sonha, a gente planeja, a gente fala, mas se você não agir, você não tirar do papel, você não fizer as coisas, elas não acontecem, né?
ações, né, Rafa? Você vende livros e tem muito sobre isso, né? Ler e não colocar nada em prática do que você leu, sim, também não resolve, né? Não. Tem a pessoa, eu li 20 livros. E o que você fez com isso? Os cursos é a mesma coisa. Tudo, né? Tudo, né? A leitura, os cursos, quem me conhece já ouviu eu falar isso muitas vezes. Você lê um livro, você faz um curso, é uma viradinha de chave pequenininha que você tem em cada uma delas. Por isso que tem que ser constante. Porque, eu vou ler esse livro, ele vai transformar a minha vida. Não é bem assim. Não. Né? Você vai aprender uma coisinha, outra coisinha, e isso vai fazendo. Então, assim, tem que organizar, tem que planejar, tem que tudo, mas se você não fizer nada com aquilo, você não agir, não vai realizar nada, né? Não. Eu digo assim, Rafa, eu falo por mim mesmo, eu tenho muitos planos na minha cabeça que eu não estou agindo. Não vai ter resultado, né? Não vai, porque você só pensar e não fazer... Não acontece. Não vai acontecer, né? Não. Então, as pessoas pensam realmente, como que ela conseguiu? Como que ela teve coragem? Fazendo. Né? Fazendo. Eu sei que cada um tem uma história de vida, tem o que lhe forçou a fazer as coisas, né? Então, assim, como eu acho que eu saí cedo de casa, eu precisei realmente trabalhar, me sustentar, fazer minhas coisas. Eu nunca tive muito medo de arriscar, entende? Medo de fazer. É bem aquela situação, no máximo não ia dar certo e eu ia de novo, fazer outra coisa. Mas é porque eu não tinha muito a perder, né? Então, quanto mais a pessoa tá apegada a algumas coisas, ela tem mais medo de arriscar, o medo de perder, o medo do fracasso, que não dê certo. Mas, enfim, mas é muito do que você vive, eu acho, realmente. Mas, gente, sem ação, sem o agir, nada vai acontecer. Eu acho que isso é algo que é extremamente importante, porque às vezes realmente, como você falou, fica lendo livro, fica fazendo curso, mas não age, não tira do papel, não arrisca, não faz. E não adianta, as coisas acontecem no movimento. Você tem que estar correndo atrás, tem que estar buscando parceiro, tem que estar buscando fornecedor, tem que estar vendendo, tem que, né? Sim. Então, digamos assim, tem que ter essa movimentação, tem que ter isso para as coisas realmente acontecer. Não adianta. Eu acho que é fantástico, assim, você ter a oportunidade de você tirar o teu sonho do papel. Mas que nem a gente falou no início, quando a gente não se prepara, quando a gente não age corretamente, como a gente não se estrutura, o sonho pode virar um pesadelo, né? O empreendedorismo. Sim. Tanto que a maioria das empresas, né, mais de 50%, acabam fechando até 5 anos de idade. Então isso é estatística do Sebrae. Então por isso é tão importante, além de você se preparar, você realmente agir. Fábio, a conversa tá fantástica, adorei ter você aqui. Tem mais alguma coisinha que você gostaria de falar para as pessoas, deixar uma mensagem? Sabe que admiro demais a tua história aqui, senão nós vamos ir até amanhã, né, Rafa? Sabe que falando do agir me lembrou de outra palavra aqui, persistência. Sim. Você falou em fechar e tudo mais. Eu percebo também muitas pessoas que tentaram e não conseguiram porque não tiveram persistência. Problemas vão acontecer. Eles problemas vão acontecer. Faz parte do processo, né? Faz parte. Quem tem empresa, né, Rafa? Não vamos romantizar o negócio. Não. Quem não pensou em fechar? Claro, todo mundo já pensou em algum momento difícil. Em algum momento você diz, não quero mais isso aqui pra mim. Aí já passa no outro dia, já tá tudo bem de novo. Eu tava vendo o Joel J, ele tava falando que a pessoa que perde quem desiste, né? Porque assim, eu falo muito sobre persistir até dar certo, né? Porque você vai lidando as dificuldades, você vai aprendendo e acho que é muito isso, persistir até dar certo. Porque quando você desiste é que você perde, né? Sim, então a persistência, assim, eu acho que né, não desistir as primeiras dificuldades. Então assim, né, Rafa, para nós fechar aqui, para quem quer empreender, né, tá iniciando o empreendimento. Com a Encantos eu tenho pouco tempo, né, gente? São 3 anos aí da loja física. No total já vai dar uns
quase 5 Quase. com a minha... Entre o planejamento, estruturação. Mas tem mais uns 10 anos na Magrão, assim, então o que eu observo em todo esse tempo? Realmente é organização, planejamento, o agir, Sim. né, o estudar, buscar novas tecnologias, ideias e tudo mais. É não parar mesmo. Não parar. Tu falou de movimento, eu uso muito isso para as meninas da loja. Eu falo, meninas, movimento gera movimento. Não tem cliente Sim. que vai entrar aqui, nós vamos buscar o movimento, nós vamos fazer alguma coisa, né? Vamos fazer acontecer, Vamos né? fazer acontecer. E para fechar aqui, Rafa, deixa eu usar uma frase que eu aprendi não é minha, num curso que eu fiz, a pessoa falou assim, eu já coloquei lá da minha cama: caminha que a vida te encontra. Ai, que lindo! Bonito, né? Adorei essa Bonito. frase. Mas esqueci Caminha que a vida te encontra. Caminha que a vida te encontra. Me esqueci o nome dele agora, mas é do irmão da Ione Cortez. Ah, sei. Tá? O irmão da Ione Cortez, ele usou isso, eu escrevi lá, porque isso é o quê? É o agir. Eu acho. Caminha, vai, que a vida te encontra, né? Que as Sim. coisas vão dar certo. Vão dar certo. Ai, Fábio, obrigada de coração por ter vindo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo tanto quanto eu. E a gente se vê na próxima, tá? Beijo! Obrigada.